Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou Luciano Souza e esse episódio é o episódio 74. Antes da gente iniciar aquele bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que nos assistiu, que se inscreveu no canal, curtiu, compartilhou, apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Queria corrigir uma coisa que a gente vem falando, eu venho falando errado direto, e fui corrigido pelo Thiago. Espacial Imóveis não é Espacial Imóveis, é Especial Imóveis, tá? Especial Imóveis, apoiador do Em Questão. A gente tem o Mundo da Troca, LTS Síndico representado pelo Ando, da Fast For You, G5M, Enzino Bombas, SEAP Segurança e Serviço, Premier Piscina, LD Tech Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Migrato Soluções, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Schneider, Conexão D, José Ilaino, que já teve, né, o evento, foi sensacional, ele vai mandar o vídeo pra gente. E a gente também tem Esperança Animal, que a gente trouxe aí, que a gente está ajudando também nessa questão, né? E no final, lógico que a gente vai trazer Enzo e Murilo. Hoje a gente está com um participante especial aqui, né? Hein? Ele é um comentarista da Record Cidade Alerta. Sim. Né? O doutor Roberto Quastelli. Doutor, colocamos uma foto lá, o doutor do lado do Gotino. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer estar você aqui no Em Questão. Eu que agradeço, Luciano, Anderson, para poder participar aqui desse podcast, né, do Em Questão aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E é uma honra aqui poder, vamos dizer, expor para os telespectadores aqui que nos acompanham, né, as questões envolvendo o dia a dia, né? E falando do dia a dia de condomínio e o que acontece em geral. O doutor já faz isso, né, no programa, fazer aquele comentário das coisas que acontecem, as polêmicas, assalto, né, esses negócios de... O problema aqui do dia a dia. A segurança do dia a dia que nós estamos vivendo no Brasil, né? Que não é fácil. Infelizmente, né? Doutor, a gente tem um problema muito grave. Eu sempre comento disso, que as pessoas sempre questionam a segurança do condomínio. Eles sempre falam que o portão está aberto, porque o porteiro não fala, mas literalmente o morador não segue um rito. Ele não tem aquele rito de prestar atenção, chegar lá, baixar os vidros quando o seu filme é fechado, de apresentar pro porteiro que é ele que está chegando, ou quando vai passar no acesso a pé, dele abrir o portão e ele fechar e não deixar ninguém entrar atrás dele. Então isso acontece constantemente, né? A gente vê na televisão. Infelizmente isso é uma triste realidade, né? Que os moradores, né, não contribuem para a segurança do condomínio, para a própria segurança, que eu digo, né? Porque envolve aí, recentemente tive um caso de um condomínio que o morador portaria virtual, ele entrou, são 2 portarias, e deixou uma pessoa estranha entrar. O cara falou, não vou entrar ao apartamento, acreditou, e o cara ficou perambulando no prédio lá para fazer a vigilância, assim, depois possivelmente assaltar, fazer um furto, um roubo. Então é muito triste que as pessoas, né, que moram em condomínio não prestem atenção, não contribuem, porque é para a coletividade. Então ela está dando a vulnerabilidade, né, para si própria, não é só para os demais, porque ela pode ser rendida também, pode ser, vamos dizer, vítima de um latrocínio, e é triste. Então as pessoas têm que ter essa consciência, né, que morar em condomínio é poder participar, contribuir, né, na própria segurança do condomínio. Não é só delegar a um porteiro, a um vigilante lá, ou ao sistema de monitoramento. É um conjunto. É um conjunto de fatores. Então tem que ter essa parcela de consciência do morador que mora em condomínio para poder contribuir. A gente sempre fala, a gente teve algumas reuniões, eu antes mesmo comenta disso, de morador que reclama que, eu passo lá, o cara não me aborda, o meu carro não está cadastrado, cara. É feio você até falar isso, comentar isso com a gente, porque o máximo que você poderia ter é estar seguindo as normas, e aí você está trazendo para nós alguma deficiência que o prestador de serviço está tendo, né? De não abordar, de não poder falar. Agora, você falar que você não tá e o cara não tá vendo isso, você tá mais errado ainda, né, doutor? Exatamente, porque as pessoas hoje, o que eu percebo, né, Luciano e Anderson, né, não querem seguir normas. Né? E em condomínio, viver em um condomínio é seguir as normas do condomínio, seja a convenção, o regulamento de segurança do condomínio, principalmente esse.
Então eu vejo que as pessoas esbravejam lá, às vezes com o porteiro, grita, mas por quê? Mas depois você vai verificar o histórico, ele não se adaptou, ou seja, não seguiu as normas do condomínio, não se cadastrou corretamente, quando troca um carro, não avisou o síndico, a administradora que estava trocando o veículo, uma outra placa, um outro tag, né? Ou que foi furtado, ele acha que ele é dono e ele manda, né? E não é. Ele tem que respeitar as normas e respeitar quem está lá prestando o serviço. Sim, olha, aí esse eu acho que é a maior dificuldade de todos os síndicos e as administradoras. E na sua opinião, doutor, qual seria a dica para que tentar implantar na mente do morador essa questão? Porque eu acho que esse é um dos maiores desafios de anos, né? Sim, é o maior desafio, Anderson, porque aquela coisa é conscientizar o morador, né, de que ele tem que seguir regras. Ele acha que morar num condomínio, num prédio, seja um prédio de classe média, classe alta, ele não tem que seguir regras. Pelo contrário, ele tem que seguir essas regras. Então, é um problema de conscientização. Aquela coisa de ele saber que está lá, ele tem que ser submetido àquelas regras. A partir do momento que ele compra, ele está morando num apartamento, ele tem que observar essas regras. E essas regras são claras, estão disponíveis. Quando ele pega as chaves, quando tem uma assembleia, ele recebe, se ele não participa da assembleia, depois ele recebe a ata da assembleia que instituiu alguma regra, os quadros de avisos dos condomínios que são expostos, né, e ele não cumpre. Então é uma questão que eu falo, é de princípios, de educação, é o mínimo, né? Nós não estamos falando de viver, porque viver em condomínio é viver em uma sociedade, né? E viver em sociedade tem regras. E é o que a gente vê hoje, que as pessoas não querem seguir as regras da sociedade. Isso a gente vê no trânsito, nas brigas, né? Em filas hoje nem mais de banco, é de supermercado, de uma conveniência, ou até mesmo de um shopping, né? De um cinema lá que a pessoa não quer seguir. Sim. Então, é triste isso, o ser humano achar que é melhor que o outro, né? Porque eu estou pagando, porque eu tenho dinheiro, e eu quero minha regra. Não é sua regra. A regra é aquela regra de sociedade. Sim. Então, por isso que a gente vê essa intolerância. E a educação, e nós falamos muito, né, que o grande vilão dentro do condomínio é algo simples e não é classe social, não é o dinheiro. Não é. É uma coisa simples chamada de educação, né, Luciano? Você vê, esses dias atrás passou na televisão o caso de uma porteira que segurou os rapazes que tentaram entrar, falando que era não, é a minha tia, eu moro aí, acabei de sair. Foi não, litoral, que lugar que você vai? Qual que é o apartamento? Entendeu? Caso de prestar atenção, de estar atento a essa situação. E eu sempre falo, doutor, que o morador ele tem que ter hábitos, né? E ele tem que mostrar esse hábito pro porteiro, porque cobrar é fácil. E o hábito? Exatamente. Eu quando morava em casa, eu fui assaltado, doutor, eu saí de casa e fui morar no apartamento, né? A gente saiu, quando a gente voltou a casa estava invadida. E eu sempre tive na família policial militar e ele sempre falou, cara, você vai entrar na garagem de ré, abre a garagem, dá a volta no quarteirão, faz isso constantemente para você ver se tem alguém escondido, presta atenção e entra sempre de ré. Porque o cara, ele não espera ele ser abordado ou ele não espera que você tá atento, né? Exatamente. Então, por mais que você não esteja armado, mas você tá atento ali à situação. Então, eu sempre fiz isso. Então, eu mudei de casa para um apartamento, colocando assim, que tenha segurança, né? Mas o que a gente está vendo que é difícil, a impunidade está muito grande, né? Os caras estão invadindo. Hoje mesmo a gente teve um síndico parceiro nosso, que acabou de postar um vídeo que estava saindo 5 horas da manhã, porque já era a segunda vez os mesmos invadiram o condomínio. Então você vê que é triste, porque é aquela questão que eu falo no programa do Cidade Alerta, né? A questão da impunidade. Então, enquanto a gente tiver essa legislação porca de 1940, são 85 anos do Código Penal, o furto, a pena de 1 a 4 anos, sabe-se que não dá nada, vai para a audiência de custódia, é liberado na audiência de custódia. Recentemente, no Rio de Janeiro, nós noticiamos lá um furtador e tenta passagens e não estava preso. Ou seja, cometia os crimes, né? Era furto de celular, furto em condomínios e estava solto. Então, ou seja, enquanto não tiver uma legislação certa, roubei o seu celular, 5 anos de prisão, vai ficar 5 anos preso, como é nos Estados Unidos, se apontei a arma para você para roubar o seu celular, 5 do celular mais 10 da arma, vai passar 15 anos preso, aí eu acho que a gente consegue resolver. Muita gente fala, mas você é radical, tal, tem a questão da educação, sim. Enquanto a gente não resolve a questão
questão da educação, Tem que é ser fundamental, isso eu concordo também, que precisa ter investimentos maciços na área da educação, para a gente tentar, vamos dizer, educar o povo, ter cultura, para poder, vamos dizer, evoluir. Enquanto nós não evoluímos na educação, então acho que uma forma de termos uma resposta e eficaz é uma legislação mais severa, né? Sem essas saidinhas, sem progressão de pena. Sim. Então tudo isso é um conjunto. Enquanto nós não tivermos isso, vai haver o que a gente está vendo aí. E até faço um adendo que, na minha humilde opinião, não tem que colocar teto de idade. Tem que se estabelecer o ato, Sim. o feito. Sim. Porque, infelizmente, se nós olharmos, né, lá atrás, 30, 40 anos, aquela criança de 9 anos era uma coisa. Hoje, infelizmente, com tantas comunidades, então, para mim, tem que colocar um adendo, doutor. Tipificar pelo crime. E não quero saber se é novo. Os Estados Unidos faz isso. Se uma criança matar, para nós a criança, ela tem 9 anos, ela matou alguém, depende do estado, vai para perpétua ou vai até... Responde, né? Responde. A Inglaterra é assim, 9 anos, e recentemente a Suécia, né, reduziu a maioridade penal para 13 anos, Sim. porque eles estão chegaram à conclusão de que essa juventude que está aí, esses adolescentes, não tem mais freio. Então, para frear, eles precisaram o quê? Reduzir. Então é uma forma de conter. E aqui nós ficamos discutindo desde 2016 a redução para 16 anos e não evoluiu em nada. Eu ouvi uma matéria essa semana falando que a adolescência aumentou para 24 anos. Foi mais ou menos isso. Para você ver o absurdo. Não, que em tá Portugal tem essa história que para eles a faixa de adolescente, eu sei porque tem familiares que moram lá, então a faixa do adolescente, eu até dei risada, que o adolescente Português. Até 28 anos. Eu falei, como assim, pô? Não, eu falei, gente... Enquanto você tem... A gente fala que começa desde cedo, né? Enquanto você tem país de primeiro mundo, que as pessoas já começam a ter noção do que é viver fora, trabalhar, aqui no Brasil os caras estão retardando isso e tendo pessoas obsoletas no mundo, principalmente no Brasil. É que o sentido é outro, né? Infelizmente... essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, essa é a real, porque ele observa, é uma coisa, infelizmente, de novo, cultural. Ele traz a dor dos outros para ele e ele não olha a própria casa. Sim, e ele fica lá levantando bandeiras, né? Doutor, a gente começou, o doutor já é um conhecido já da mídia, tá no Cidade Alerta do lado do Gotino, mas conta pra gente a sua história, como é que começou? Como é que você começou a sua carreira? A gente sabe que você tem a Polar, administradora também, então já conhece muito desse mercado condominial, né? Sabe que tá crescendo cada vez mais, a gente tem algumas coisas que precisa melhorar. E isso a população vem se habituando a isso, né? Crescendo, olhando o que está acontecendo dentro de condomínio. Né? Mas conta para nós. Então, a minha história de vida é o seguinte: há 30 anos atrás, eu me formei em Direito, né? Prestei o exame da ordem, né? Tirei no primeiro o exame que eu prestei, a OAB, mas eu queria ser juiz. Então, já no quinto ano da faculdade, eu era estagiário da magistratura, eu queria seguir a carreira do judiciário. Aí, tanto é que quando eu me formei, eu fiquei 3 anos estudando, me dedicando ao concurso público da magistratura, né? Fui até um oral, não passei, infelizmente, que eu falo, acho que Deus sabe o que escreve, né? E veio aquele desânimo, né? O que eu vou fazer agora? Na época eu conheci minha esposa e tal. Ela falou, não, você tem que advogar. Tem um pai que é advogado, né? Ele hoje tem 95 anos, 65 anos de advocacia, mas eu falei, não quero ficar nas asas dele, né? E aí foi quando eu abri o meu próprio escritório, advocacia, né? E aí fui crescendo aos poucos, né? Então, com o cliente, depois a coisa foi caminhando, e aí a carreira foi deslanchando. E aí, em 2015, meu pai tem a administradora imobiliária Polar na Moca, né? Ele tinha um sócio, aí o sócio saiu e ele pediu ajuda. E aí ele falou, você ajuda, eu tenho 2 irmãos mais velhos, não aceitaram, e eu aceitei um desafio. Então, esse novo desafio, eu já advogava para condomínios, né?
que é aquela coisa, de advocacia, você não fica parada numa área só, não dá para você ser, sou tributarista, criminalista, civilista, então você tem que, e eu sempre fui especialista, assim, genérico, aliás, né? Sim. Não especialista. Então eu acabei fazendo, prestava serviço para os condomínios, seja na área trabalhista também, que eu adoro também, é muito bom você fazer essa área, apesar de ser um mercado de peixe, mas quando você tem toda a razão do seu lado, todo o direito, você consegue, né, ir vencer. E hoje, aquela coisa, juiz trabalhista, quando você senta numa mesa, tem acordo ou não tem, aí ele olha, vai ver a defesa, realmente tem razão. Porque hoje se pedem de A a Z, apesar de ter aquela questão da sucumbência do reclamante, mas quando ele pede justiça gratuita, não vale. Não vale de nada, porque ele pode perder a ação e não pagar nada de honorários. Isso a gente sabe. Então, quando você está, vamos dizer, bem instruído, e eu lembro que há mais ou menos logo no início de carreira eu peguei um condomínio, uma ação trabalhista. O cara pedia de A a Z quase R$500 mil. Nossa. E eles pedem? Pedem. Infelizmente a gente sabe disso, é um mercado sujo. E aí, inclusive, não havia recolhimento, a alegação que não havia recolhimento de fundo, INSS, toda a papagaiada. Não pagava salário, ou seja, o cara trabalhou quase 5 anos lá de graça. De graça. Aí, na época não era digital, juntei todos os documentos, cópias, e levei os originais. Uma aulinha, com os originais. E aí na audiência lá, como são as coisas, apresentei a defesa com os documentos, calhamaço lá de documentos. Que hoje, antigamente era assim, E eram espalhados, hoje é aqui centralizado na Barra Funda. Antigamente era Ipiranga, Rio Branco, Casper Libero, para quem não conhece essa época aí, então era uma época difícil, E eram os prédios antigos, a Maria Paula, tinha tudo isso. Sim. E aí numa dessas audiências, ainda tinha o classista, o juiz classista que foi abolido, perguntou, tem acordo? Eu falei, não tem. Ele falou, não, faz um acordo, merece um acordo aqui. O cara falou, não tem acordo. Aí chegamos na audiência, o juiz presidente, pediu a defesa com os documentos, e a primeira coisa que ele entregou para o advogado do reclamante lá, ele falou, não, impugno tudo, que isso tudo é falso. O condomínio não tem interesse em falsificar nada. Seja o lerite, seja as guias, de fundo, de INSS. Fora o tempo. Aí o juiz perguntou pro colega lá, falou, então quais documentos o senhor está achando que... Não, tudo é falso. Aí eu peguei a mala de papéis, que estavam os originais, eu falei assim, você está aqui. Então o colega está falando que é falso, eu quero que conste em ata, porque é um absurdo, isso é uma litigância de má fé. Sim. Então, o condomínio aqui, o síndico está aqui, então, ou seja... Tudo é falso, então vamos daqui para a delegacia. Não, calma, doutor. Eu falei, não, o colega está falando que é falso, então temos que tomar providências. Está caluniando aqui o condomínio, e até o próprio defensor. O patrono. Exato. E aí eu falei, então, por favor, verifica para mim quais são os documentos. E aí ele falou, não, ele quer os documentos, está aqui. Aí o juiz falou, então, por favor, só aponte corretamente os documentos. O colega lá ficou sem graça, tudo. O juiz viu que realmente não tinha, ele pegou, ele falou, não, tá aqui. Aí ele falou, me dá os originais, doutor. Ele falou, tá aqui, eu tô vendo que a boa fé do condomínio, E prosseguiu, Eu vi as testemunhas lá, que tinha equiparação, um monte daquelas bobagens que a gente sabe. Sim, o teatro. O teatro, E aí o que acontece? E aí nisso daí, saímos da audiência, demorou para sair a sentença, e improcedente a ação, 100%. Sim. Então, ou seja, é muito o que eu falo, esse mercado de peixe. E aí, nisso, eu fui me especializando, fiz várias defesas durante esses anos na área trabalhista de condomínio, e a par disso também comecei a fazer área criminal. Porque aparecia, síndico, agressão, aquela coisa, você faz. Condomínio tem bastante. Condomínio tem isso, ameaça, agressões. Senhora. Então fui fazendo também, e você acaba gostando dessa área criminal, e depois, junto com a televisão em 2014, os casos que as pessoas desapareciam, as ajudas, não advogo para bandido criminoso, de facção, de partido, disso, daquilo,
você atropelou uma pessoa, está dirigindo lá, é possível a gente sofrer isso daí, né? Uma pessoa entrar na frente do carro, né? Você está dirigindo, então você faz essas defesas, né? Então, nessa área eu fui também para a área criminal. Então, foi caminhando, e aí veio a televisão, nos casos que eu acompanhei, né? Dava o apoio às famílias na área criminal. Então, isso foi vindo até que há 2 anos estou lá na Record, né? Como comentarista do Cidade Alerta. Então, é assim que eu falo, eu faço de tudo, é bom, é gostoso, e faz parte. E além disso, tenho a administradora, que meu pai já se aposentou, né? Então assumi, sou o diretor, sócio-diretor da administradora da Imobiliária Polar. Então temos a carteira de condomínios lá que a gente presta serviço. E tem quantos uma equipe, anos tem a... 53 anos. 50. Tem história também. Tem história. Tem história. Viu esse mercado pequeno crescer, subir. E viu uma Moca crescer, né? Exatamente, porque a região da Moca lá, tudo. A Moca, vamos dizer, está na região lá, aos 53 anos, então realmente é isso daí. Que legal. Doutor, você falou uma coisa aqui de casos de síndico apanhar. A gente tem alguns vídeos que a gente passou aqui, até um, inclusive, que a gente pegou da Record. Tem um vídeo que a Record passou de manhã. Eu falo brincando aqui que a Record morre um cara, ela faz o velório, ela enterra e no outro dia ela desenterra de novo para poder falar. Sim. Porque, é muita coisa, né? É muito caso absurdo. E aí a gente teve um caso que a gente colocou aqui, a gente assistiu todo o caso, passou no programa de manhã, que é do Balanço Geral. E aí era um síndico que denunciou uma moradora e o morador foi lá bater nele. Ele chegou de moto barra de ferro. E aí a gente vê todo o contexto, o síndico falar assim, não, mas eu acho, porque me mandaram. Cara, eu falei, aí nós demos risada, que eu falei, cara, você entra num cargo desse, a gente sempre fala, você não é polícia, você não é advogado, então você tem equipes para trabalhar para você. Só que tem casos que quando você recebe uma denúncia, você tem que passar a olhar com outros olhos, saber verificar, tratar, na verdade. Filtrar, né? Filtrar. Aí você vai lá e faz uma denúncia que a mulher tem uma arara dentro de casa e o condomínio tem um zoológico de bicho, então é meio que descabível, né? Você denunciar uma pessoa e não denunciar o restante, né? Aí eu falei, cara, eu não sou habituado de falar pro cara ir na violência, mas mereceu, né? Porque eu até falo pro Anderson, o cara faz errado e aí acha que as pessoas vão conversar com ele. Ele não deu o direito da pessoa conversar. Né? A gente sabe que agora a pessoa passou até errada porque foi na violência com ele. Mas, perdeu a razão, né? Aí a gente fala, isso tem em condomínio. A gente tem um outro caso que aconteceu em São Bernardo, isso há algum tempo já atrás lá. E aí a desinformação foi muito grande, mas o síndico levou uma surra porque bateu no filho de um morador. Filho é outra história. E aí, cara, você quer. Como que você vai olhar para um pai e falar assim, eu bati no seu filho? Né? O pai não vai perder a cabeça. Não, exatamente. É por isso que eu falo, tem que ter essa temperança, né? Para poder lidar, porque os problemas são múltiplos problemas, né? Sim. Das mais diversas, né? Como esse do bicho, que é proibido ou não, uma briga entre crianças lá, saber separar, conversar, chamar, não adianta ir para as vias de fato que não vai resolver. Você só vai perder a razão, aí vai, vamos dizer, criar um problema para você, que você vai perder o cargo. E aí você acaba até sendo processado por aquela agressão. O que você tinha razão, você perdeu a razão e ainda você, vamos dizer, vai pagar na justiça, né? Então, e a gente fala que isso tem bastante. Mas o mundo condominial tem mudado bastante, viu, doutor? Depois da pandemia, eu vi que as pessoas têm olhado com outros olhos, né? A gente vê que o network das empresas entre o síndico, de estar trazendo as empresas qualificadas, isso está vindo do morador já. Sim, exato. Os condôminos, né, trazem isso, realmente isso está ocorrendo bastante, Luciano. Sim. E doutor, e nesse mercado você atuou bastante na administração, só nas defesas, ou você na cobrança também você entrou nesse sentido? Eu entrei no geral, né, porque como eu faço parte, né, esses 10 anos que eu estou à frente da Imobiliária Polar, né, eu assim participei muito das atividades administrativas, participava de assembleias, de reuniões, comparecia, né? Então eu acho que é importante você fazer essa presença, tá lá, ver as demandas, né, dos condôminos, né, e poder dar a opinião jurídica, e sentir o dia a dia, né? Além das cobranças, né, que isso faz parte, isso tem. Hoje a gente sabe que a cobrança virou muito mais rápida porque
porque virou uma execução. Antigamente era ação de cobrança, processo de conhecimento, que demorava muito mais tempo. Hoje você entra com o título executivo, que é a cobrança, né? E aí você pode já pedir a penhora do apartamento, se a dívida não é muito grande, o bloqueio das contas judiciais, para tentar resolver uma coisa muito mais rápida. Então isso eu tenho visto que ajudou bastante. Mas eu vou falar para você, doutor, melhorou. E assim, eu não sabia, eu vim aprendendo com o tempo, né? Eu já tô no mercado aí para fazer 10 anos na área do mercado. E aí eu vi algumas coisas, eu passei, né? E o Anderson sempre falava, pode ficar tranquilo. O cara devendo condomínio, queria fazer um acordo, pagando, tipo, vou pagar à vista, quero desconto, quero que tire as multas, não. E assim, então, beleza, vou deixar o barco rolar, vou entrar com o advogado e ele achar que ele vai ganhar, não, o juiz bate o martelo, não. Você vai pagar. Você está com o carro? Vende o carro e paga o condomínio. Sim, exatamente. Ficou muito mais rápido, muito mais fácil. E uma outra coisa, isso que você falou, né? A pessoa achar que está com dinheiro, vai pagar à vista, vai ter desconto. Só que ele esquece que o síndico não pode abrir mão, porque senão o síndico, dia de amanhã, ele é obrigado a repor do bolso dele. Que então, a convenção, que a convenção estabelece, obriga ele a cobrar a multa de 2%, os juros de 1% e a correção monetária. Então tem tudo isso. A pessoa achar que é uma dívida pessoal, não é uma dívida pessoal, é dívida do condomínio. Tanto é que na penhora, né, se tiverem outras penhoras, a penhora de condomínio tem preferência. Nossa. Né? Então, porque a dívida é da coisa. Então, a chamada dívida propter rem. Então, isso daí, vamos dizer, facilitou, né? Facilita essa cobrança. E assim, a gente participou de uma e eu participei, né? Assisti toda a audiência. E o juiz, ele perguntava, quanto tempo você está devendo o condomínio? X tempo. Por que agora você decidiu pagar e querer desconto? Olha o tempo que o condomínio ficou sem receber de você. Financiando. Isso, ele falava, isso transfere para as outras unidades, Sim. cara, porque fica um desfalque. E aí, vamos supor, se ficar um desfalque grande e aparecer mais inadimplência, o condomínio tem que ratear isso. Sim, aumenta a cota condominial, exatamente. Entendeu? E aí o juiz e o cara fica assim, poxa, o único acordo que eu consigo para você, 6 parcelas com a entrada. Só. Sim. Fora disso, não tem como. Então, o pessoal tinha muito disso, agora não tem mais. Você vai falar, quer fazer acordo? Chama antes de acontecer, de ir para advogado na cobrança, chama a administradora para fazer, né? Fora que eu falo que tem o devedor profissional, né? Sim. Que esse é recorrente mesmo. Faz acordo, quebra, faz acordo, quebra, faz acordo, Ou faz quebra. o acordo e deixa de pagar o do mês, né? Doutor, já pegou algum absurdo? Alguma coisa absurda? Eu sei que na televisão você é absurdo praticamente todo dia. Né? Casos aí absurdos que é até difícil de fazer comentário, né? Porque a gente sabe que a justiça é falha, é até difícil de fazer. Mas já pegou algum absurdo de condomínio que você teve que intervir? Casos que você teve que falar, cara, não tem o que fazer, você vai ter que pagar, ou alguma coisa nesse sentido? Não, já teve questões a pessoa entrar com o carro, né? A pessoa está embriagada, bate no portão, não espera o portão fechar ou abrir, né? Entra, leva o portão, né? E aí acha que está no direito que é imputar que é condomínio bank, e aí quer imputar a culpa ao funcionário que está na guarita, quando o funcionário não tem acesso a eletrônico, a abertura. Quem abriu ou fechou, né? E não esperou o tempo, né? E aí acaba aquelas brigas, né? Aí o cara desce, esbraveja, vocês vão pagar, vocês vão ter que fazer, acontecer, e aí depois você vai ver, você pega o sistema de câmeras, né? E você vai ver que o cara não esperou o portão abrir ou o portão fechar para poder passar. Tem um tempo, né? Então isso eu já peguei. O famoso vácuo. O vácuo, ele quer vácuo, exatamente. Saiu um, ele quer já aproveitar, exatamente. Então isso é constante e acabam, vamos dizer, achando que está no direito. E quando você vai ver, analisar, você fala, não tem direito, né? Aí o cara vai, quer processa, e depois você junta lá, você prova e o cara perde a ação. Né? Fora que tem que pagar a sucumbência, tem que pagar um monte de coisa. O Anderson teve um condomínio aí que ele teve que pedir para benzer. Não. Colocava a cancela, colocava a cancela, doutor, batia. Colocava a cancela, batia. Não, esse é um condomínio. eu falo que eu acho que aquilo devia ser. Aquela região devia ser alguma coisa assim de lá atrás, em 1800 e pouco. Lá atrás, eu acho que era um sítio para decapitar com alguma coisa, porque aquele condomínio é impressionante. Tudo acontecia. Tudo acontece. Tudo. Essa da cancela, olha, chegou a semanal levarem E o pior, né? Aí eu vou cobrar.
eu sempre no entendimento, né, Dor? Primeiro vamos começar com o entendimento. Aí mandamos comprar uma outra cancela, porque o caminhão perdeu o freio e levou a cancela embora. E o senhor acredita que nós lá numa boa, ele falou, eu não vou pagar porque eu vi que já tá a cancela lá, então não precisa. Eu falei, como assim? Eu tenho que ter a cancela. O condomínio pagou porque não vai esperar você. E ele não queria pagar porque nós compramos uma cancela, então não precisa. Destruiu a cancela. Ele levou ela embora. Eu tive um caso agora, numa das cancelas também, a moradora subiu e aí não esperou o tempo da cancela levantar e levou o braço. Então. Só que aí o braço, o dispositivo não abriu, torceu o braço. Aí eu falei, mas eu falei, não, tem que fazer, filha. Tem que ir. Por isso que eu falo, as pessoas é aquela coisa, a intolerância, né? A pressa, né? Querem achar que pode, que dá tempo, que vai, do jeitinho, né? E não esperam as regras. Mas não espera. E eu vejo muito, assim, uma frase, nós sempre falamos aqui, doutor. Elas acham, porque elas adquiriram a unidade, que elas têm o poder máximo. O senhor mesmo colocou aqui sobre as regras e convenções. Sim. Então, nós às vezes não entendemos o como fazer. Porque quando aquela pessoa é recorrente e aí você aplica conforme a convenção, notifica, multa, e aí essa multa vai dobrando até chegar ao teto, nós escutamos, né, Luciano, você está me perseguindo. Perseguição, eu já... Perseguição. Né? E aí você para e fala, e agora? E depende se tem uma discussão interna, você tem que aplicar e você fala, vai dizer que é porque eu tô... Então, assim, às vezes o síndico fica meio acuado, ainda mais quando tem uma confusão interna, né, de polos brigando. Antagônicos, exato. Né? Aí você fica... Mas é muito comum, não é, doutor? Isso em todos os condomínios? É comum, e eu estou com um caso assim, fazendo uma defesa de um condomínio, que a síndica me procurou, né? Justamente isso, a pessoa é uma inquilina, mora lá, não observa as regras de convivência, né? Regras da portaria, notificação, as advertências e multas. Aí entrou com um processo de danos morais alegando perseguição. Doutor, a gente está com um caso assim, só que a gente não entrou em processo, mas a gente tem Então é triste isso, você vê que a pessoa, né, reverte o papel porque não observa as regras de convivência, as mínimas de convivência. Por isso que eu falo, assim, as pessoas não estão habituadas a morar em condomínio, que morar em condomínio não é só você ter seu apartamento, sua chave, entrar, passar pela portaria, pagar o condomínio. É aquilo que eu falei de início, observar as regras, né? Então, as pessoas não estão acostumadas a isso, Anderson nem Luciano. Não e aí acha que pode tudo, que faz tudo, faz da recepção o delivery, porque tem um comércio próximo, deixa os objetos lá, achando que o porteiro lá tem a obrigação de entregar para o entregador do aplicativo de comida para poder entregar, e não é. Não é. Então não é perseguição, as pessoas não entendem. Então tá agora para instruir esse caso, e é triste, por isso que eu falo, as pessoas têm que saber viver em condomínio. Viver em condomínio é viver observando as regras. Sim. Você vai mudar, cada condomínio tem suas regras. Então, você vai morar num condomínio novo, pegue a convenção, o regulamento, perca meia hora, uma hora, né? As regras lá de convivência. Porque isso eu acho que é importante a pessoa saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque senão vira isso daí. É perseguição. Não é perseguição. É porque você não pegou o regulamento do seu condomínio, você não observou as regras. Então as regras têm que ser observadas por todos. Sim. E aí depois você fala, não, mas não é que é perseguição. É que você realmente... Aí deixa sapato na porta, som alto, meia-noite, uma... Perseguição? Doutor, a gente até fez um breve comentário aqui, a gente passou por algumas situações também. Morador que não olha isso, e assim, meu advogado vai conversar com você. A gente tive um caso, que foi um caso que foi polêmico, e a moradora perdeu na situação, e o advogado, eles não entraram com o processo, mas os advogados conversaram. E aí, o que acontece, doutor? Ela tem um apartamento, ela tem uma unidade dentro desse condomínio, e ela é uma senhora de idade, e hoje ela tem um cartão Defis. Só que ela não tinha, ela tinha laudos. E antigamente o síndico pegava o laudo e falava, não, tudo bem, pode usar a vaga de deficiente e tal. E a gente mudou isso.
você só consegue usar. Eu não sou médico, então eu não consigo pegar um laudo e Tem que falar. tirar Nós não somos, defesa. exato, Eu não sou médico. Não, Então, o defesa. que a gente começou a fazer? Se você não tiver o cartão do Defis, você não vai usar a vaga. Sim. Aí a gente começou a buscar isso. Aí essa moradora, a gestão anterior deu a vaga de deficiente para ela só com os laudos. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um cadeirante e a mulher não morava lá e largava o carro lá. Os 4 pneus até murchava. E aí fui chamar ela para conversar. E ela falou, não vou tirar o carro. Eu falei assim, ó, a senhora tem que tirar. A senhora não mora aqui. A senhora tem um apartamento, mas a senhora não mora aqui. A senhora tem direito a uma vaga, mas não a vaga de deficiente. Não, eu preciso dessa vaga porque a hora que eu chego eu tenho que colocar. Eu tenho um problema de locomoção, que não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom. Aí eu notifiquei ela. Ela, não contente, chamou um advogado. O advogado me procurou e falou, ó, eu não sou advogado, então eu prefiro que você converse com uma pessoa especialista, que é o jurídico do condomínio. E aí o jurídico notificou multando a moradora, e aí ela tirou o carro. Ela foi obrigada a tirar o carro. E aí, o que eu percebi? Que mesmo ela estando errada, doutora, ela ainda quis bater o pé. E vai sempre ser assim. E o advogado, ela falou para ela, o próprio advogado falou, a senhora está errada, a senhora não mora lá, a senhora tem direito a uma vaga, a vaga de deficiente é para morador que habitua no local e você não mora lá, então a senhora perdeu a vaga. Aí eu ainda, legal para ajudar, o que eu fiz? Vagas planas, livres, e eu coloquei ela numa vaga livre. E mesmo assim ela ainda causou, doutor, você acredita? Infelizmente as pessoas acham que são donas, porque comprou, acha que aquilo lá é dela eternamente, e não é. Tem que observar essas regras. Como realmente eu tive um caso num condomínio, a família tinha um filho com problemas, né, de deficiência, já um filho maior de 30 e poucos anos, e ele viria e mexia assim, né, a família entregava comida na portaria, porque não tinha emprego, então para ele pegar. E nessas indas e vindas, ele subir e descer, se ele entrasse no elevador, visto que você não estava tivesse tomado o remédio, né, ele via e te agredia. Do nada. Isso é grave. É grave. E recorrente. Aí notificava a família, né? Tá tendo problema, né? Problema de comportamento, que a pessoa não responde por si, então você tem que acionar a família. Sim. Né? E aí começou aquela história, mas vocês estão perseguindo? O irmão dele falou, vocês estão perseguindo, meu irmão tem problema, mas ele toma medicamento. Desce, tem as imagens. Aí a gente pedia para as vítimas, né, fazerem BO. Aí tinha vizinho lá que tinha medo. Sim. Então, ó a situação constrangedora. Sim. Que a família acha que pode, que paga o condomínio, que lá os funcionários do condomínio são obrigados a tratar como se fosse uma clínica. Né? E aí, depois, o caso foi até, vamos dizer, para uma assembleia para expulsão do morador, né? Por comportamento antissocial. No antissocial, teve a aprovação, entraram com a ação, questionando tal. E aí eu sei que depois, né, a família se conscientizou e internou ele numa clínica. Melhor. Segurança para ele. Segurança para ele, é que a gente falava, né? Porque isso, tinha uma área de lazer muito grande, piscina, ele podia, desculpa, o cara de repente ir lá se afogar até. Questão de saúde. Sim. E não viam assim. Então, a administração, o síndico, a sindicância era a verdadeira perseguição contra o morador. Não, é sempre assim, né? Então, aí, eles querem transferir um problema pessoal, familiar, para o condomínio. E não é. Tá cheio disso. Tá cheio. Então, a gente vê isso daí, por isso que foi um caso que nós tivemos, e estamos tendo em outros condomínios esse mesmo tipo de problema. Que a família acha que porque tá lá, que tem segurança, que pode viver sozinho, e não pode. Solto. A gente trouxe, doutor, o síndico, o conselho tutelar aqui. E a gente sempre fala que o síndico, ele não é obrigado a saber tudo e a entender todos os casos. Então, hoje, ele tem divisões, ele tem empresa, ele tem órgãos públicos que pode atuar ajudando ele nesse sentido. Então, eu vejo que a gente tem muito problema decorrente com criança solta no condomínio. Tem até mãe que larga criança com deficiência sozinha no condomínio. Então, o que a gente fez? Trouxe o conselho tutelar. Casos absurdos, né, que acontecem no condomínio, a gente vê em televisão, caso de criança sendo molestada no sequestrada, a gente sempre fala isso, né? E aí o que a gente fez? Trouxe o conselho tutelar, que nada melhor do que ter um órgão público, dando respaldo. Dando esse respaldo, e o síndico buscar isso, entendeu? Então o que a gente está fazendo? Olha, faz reunião, pessoal,
Por mais que o seu filho tenha noção de estar aqui, sozinho ele não pode ficar. Vocês têm que estar juntos. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, então, se você não tem tempo, por que você teve filho? Tem que ter tempo, não tem jeito. É isso. É educação, criação, né? Você tem que saber educar, criar, né? Mas, doutor, tem muita coisa que precisa mudar, principalmente lei de uso de área comum. Eu acho que ainda tem muita falha nisso também. Você vê que eles liberam piscina para criança de 10 anos sozinha. Você entendeu? Você vê elevador, a mesma coisa, criança de 12 anos. A gente viu um caso, a gente colocou aqui um caso do moleque de 12 anos que mijou no painel do elevador, o elevador parou. E tem muito mais caso, que nem no episódio anterior que elas vieram. O que chega para nós assim é o terror dos condomínios, são as crianças. E aí entra de novo, né, Luciano? Aí acontece um sinistro. Que nem eu contei aqui o caso da morte de uma criança. E como o síndico, porque as pessoas acham que o síndico não tem coração, é duro. Pô, como é que ligar para os pais e falar, escuta, venha, volte para o condomínio, como contar isso? E há uma imprudência dos pais. Quantos problemas, né, Luciano, tem nos condomínios por causa das crianças? É de novo aquela ideia, e aí nós escutamos, eu falo que é um mantra. Eu pago o condomínio. Essa frase... Por isso que eu falo, paga o condomínio e tá lá e os funcionários, porteiros são responsáveis pela educação dos seus filhos, né? E não são as crianças, né, que ficam largadas, né, área de lazer, descem sozinhas. Isso acontece muito em condomínio. Criança de 6, 7 anos desce sozinha achando que tá, né, e pode, que você falou, entrar numa piscina, morrer afogado. E o condomínio não tem essa responsabilidade, ele não tem a obrigação de ter um brigadista lá, né, um salva-vidas na beira da piscina para poder conter isso daí. A gente vê até casos de gente vendendo droga para molecada. Sim. E hoje o índice de venda de droga e o maior problema, a falsa segurança que o condomínio dá para quem compra, que é muito agravante e preocupante, porque naquela comunidade chamada condomínio, eu posso ter de tudo ali dentro. Sim. Eu não sei o que o meu vizinho de fato é. Pode ser um molestador, pode ser um criminoso lá dentro. É muito comum. Eu tive... isso aconteceu 4 anos atrás, que claro que a polícia interveio nos condomínios, que acho que o doutor deve ter ouvido, onde nós tínhamos quadrilhas que locavam um apartamento, ia no condomínio, e o problema é que imputavam para nós da administração, nós da sindicância, mas não é falha de segurança, era um morador. Exato, é um morador. Como se apresentam, isso já tive até na administradora, né? Casos que vão fazer a locação de um imóvel, apresentam RGs lá, e quando você começa a fazer as pesquisas, né, daquele pretendente lá com o RG, o CPF apresentado, e aí você cruza os dados e verifica que não é, aí você breca, né? Então você deixa de alugar, por quê? E nós tivemos um caso, até eu pedi para o pessoal do 57DP, que é a região lá da Moca, né, fazer um flagrante, porque vieram três mulheres, apresentaram RGs, né, RGs falsos, que se olhava assim, pareciam RGs verdadeiros, né? E aí, quando a funcionária cruzou os dados, ela falou, doutor, tem alguma coisa de errado. E aí eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda. E eu vi que aqueles RGs eram de outro estado, né, e estavam usando. Aí entrei em contato com a pessoa, falou, não, tive a documentação furtada, roubada, né? E estão usando aí em São Paulo. E aí eu comuniquei, tinha um escrivão lá do 57DP, eu falei, tá assim assado. Ele falou, não, doutor, pede para elas irem para assinar o contrato, eu vou estar aí, e deram o flagrante, prenderam. Aí foram para a delegacia, audiência de custódia, liberadas. Isso que é ruim, né? Isso que é ruim. E aí, uma coisa, então, isso na parte da locação, então você consegue conter. Uma coisa é quando na sindicância, né, a pessoa supostamente alugou lá o apartamento, né, com o proprietário não está sabendo. Eu já tive casos de proprietários tomarem golpes, porque, vamos dizer, foi locado com esses documentos, paga o primeiro ou paga os 3 aluguéis. Então o cara, vou receber 10, 15 mil, pô, que beleza. Então alugo, tá aqui, assina, uma assinatura, um reconhecimento que a gente sabe que conseguem falsificar. Sim. Né? É o reconhecimento. E aí você entrega a chave. Você entrega as chaves, ele apresenta lá o contrato pro zelador,
onde vai morar é morador, tá lá. É Pedro, Paulo, né? Tá aqui, então libero. E aí que você falou, acaba entrando uma quadrilha lá, fica um mês ganhando tudo, a confiança. Né? E nós tivemos isso na Vila Mariana, lá, um prédio de luxo lá, que foi feito isso. Ganharam a confiança, né, dos porteiros, dos funcionários, dos seguranças da equipe lá, e fizeram um arrastão no prédio. Que entraram para dar uma festa, uma suposta festa lá, quadrilha, né? Os donos lá, com várias pessoas, e fizeram o arrastão. Então aí depois você vai ver, os nomes não batem, então, é complicado. Mas voltando na segurança, doutor, é que a gente fala, o hábito. Por mais que entre uma pessoa, a gente fala que as pessoas têm que ter hábito. Olhar quem está do seu lado, verificar. Porque assim, hoje, a gente tem uma situação num condomínio que o pessoal, a molecada, andando nas áreas comuns, e aí com aquelas brincadeiras de apertar a campainha do morador, ainda tem isso aí, sim, né? Tem. E a gente tem morador querendo colocar câmera no hall de entrada, e não pode. Não, isso não porque pode. você tira a privacidade do morador. Aí o que a gente fez? Vamos fazer um documento, vocês da área, que são 4 unidades, se vocês estiverem em acordo, todos assinam o documento, e esse documento vai para a administração. Vocês colocam a câmera de vocês aí, não tem problema. Sim. Porque aí fica uma coisa regular. Agora o condomínio arcar, porque uma pessoa apertou a campanha, bateu a porta, é complicado, né? Mas tudo é mais fácil jogar para o lado do condomínio, do lado da gestão, da sindicância, é mais fácil. E isso vira uma bola que foge muito do controle. E na hora que o síndico quer controlar, né, doutor? Aí vira uma coisa absurda, né? E aí acha que é perseguição, não, que é isso, tem de tudo. E o maior problema, nós temos um condomínio, né, Luciano, em que gestão anterior não tinha o cuidado de olhar e seguir convenção. E eu falo muito isso aqui, a convenção é o escudo e a espada do síndico. Sim. E nós falamos, aí tem muita gente que não liga, eu falo assim, pode procurar o juiz não vai olhar para o Código Civil, ele vai falar, deixa eu ver a convenção, porque a primeiro convenção documento é baseada no Código Civil. E nós sempre falamos, né, doutor? O que a convenção não tratar, aí você olha para o Código Civil. Sim, exatamente. E vai subindo instância para ver se tem súmulas e tal. Sim. Fora isso, o que manda é a convenção. E nós estamos seguindo rigorosamente a convenção e as normativas, e o pessoal tá lá. Tá revoltado e não sei o quê. E aí você olha que é outro problema de condomínio, né, Luciano? Você tem uma massa de 300 e eu tenho 8 que não quer. E ele faz um barulho e o senhor acha também que é grande, é malefício ou benefício os bendito grupo de WhatsApp de condomínio? E eu acho isso daí um malefício, porque o diz que diz, né, aquela coisa que não é produtivo, pelo contrário, você perde um tempo grande. Sim. Né? E aí é o que eu falo, é a fofoca da fofoca, disso, daquilo. É o achismo. É o achismo, porque o que eu recomendo e a gente segue é o livro de reclamação na portaria. Sim. Né? Ou e-mail para a administradora ou para o síndico. Né? Formalizar aquilo lá. Porque quando você formaliza oficialmente, né? Evita, porque os grupos de WhatsApp, o que eu tenho percebido, né? Aí começa, né? Um xinga daqui, outro xinga dali, e aí perde-se o respeito. E vira outra coisa. Vira outra coisa. Né? Então, de uma coisa pequena que era uma informação, uma denúncia, começa a se tornar pessoal, os ataques se tornam pessoais, e isso as pessoas esquecem que em grupo de WhatsApp, né? E eu já vi isso e já processamos, né? Gera indenização, danos morais, né? E crime. Né? Calúnia, difamação e injúria. Porque você está lá imputando, né, um crime, ou xingando, um palavrão, e a pessoa esquece. E está lá registrado. Está registrado, porque o grupo de WhatsApp é um grupo. São dezenas de pessoas, e centenas. Né? Então aquilo lá divulga uma propagação enorme. E isso errônea, né? Errônea, e a justiça tem condenado. Então isso é bom deixar claro, foi bom você tocar nisso daí, porque uma coisa é uma conversa entre eu e o Luciano, ou entre eu e o Anderson. Se me xingou, me falou, morre por aí. Mas quando eu dou publicidade, né, se está me xingando, né, perante um grupo de 20, 30 pessoas, está me difamando. Sim, né? Então as pessoas esquecem, acham que pode
tudo aqui no celular e não pode. Não é terra de ninguém. Não é terra de Nós ninguém. falamos muito isso. Então, né, é isso que as pessoas têm que entender, que por isso que eu sou contra grupo de WhatsApps, né? Ou um grupo de WhatsApp que funciona é quando só tem um... Só para informar. Só informativo. Aí é diferente. Então é o síndico, a gestão do condomínio, né? Vai o lá. conselho que publica informações e não pode ninguém repostar. Aí funciona. Outra coisa, doutor, que eu vi, que o pessoal também não aprendeu, eu já vi caso do juiz da causa ganha para o síndico. As pessoas acham que o síndico não está no WhatsApp, eles podem também defamar ele. Não pode. Não pode. Então, aí é uma coisa que você tocou, Luciano, é o seguinte: o síndico não participa daquele grupo de WhatsApp, vamos dizer, dos minoritários lá. Os minoritários criam um grupinho lá, meia dúzia, 8 pessoas, e começam a bater no síndico, né, xingar, fazer. A partir do momento que alguém printa essas conversas e manda para o síndico pode processar a pessoa. Então, é importante o que você falou também, né? E isso realmente vai caber a indenização para o síndico e um processo crime contra aquela pessoa que difamou, injuriou, caluniou o síndico. Então, é importante isso, as pessoas, por isso que eu falo, acham que é terra de ninguém. Sim. Como rede social, acham que é terra de ninguém, né? Sai aí, né, nas diversas plataformas, xingando, falando. Não é, tem regras. E é que eu falo, né? Infelizmente o brasileiro ainda não está acostumado com as regras. Ele acha que está tudo Ele bagunçado. acha que é tudo bagunçado, é terra de ninguém. Sim. E não é terra de ninguém. Não, é. Porque quando pega pessoas sérias e que querem realmente justiça, a justiça é feita. Sim. E o judiciário está aí para corrigir isso Sim, daí. sim, Aí depois eu falo, mas é perseguição para você pagar uma puta indenização, 10, 15 mil, né? Que hoje a gente sabe que pesa no bolso das pessoas. Então é para as pessoas se conscientizarem de que nisso daqui não é terra de ninguém. Não, na verdade, é um meio de facilitar. Sim, outra coisa que a gente também tem que deixar bem claro aqui para as pessoas, quando a gente tem um WhatsApp, quando a gente consegue, quando é alguma coisa, preciso de ajuda, tal, para poder tentar atender, mas se o cara não atende na hora, ele também não pode ir lá no grupão e falar assim, o cara não me atendeu, não é o meio oficial. É uma coisa para facilitar. Não, e hoje as pessoas esquecem, é aquela coisa, você tem um meio digital para, como você disse, para facilitar. Mas não é que você é obrigado a responder na hora, imediatamente. Tem uma SLA aí. Então, tem tudo isso. Então não é aquela coisa, está disponível o e-mail, você tem que responder na hora. Não é. É que eu falo, pelo menos 24 horas para poder ter uma resposta. Aí para você poder cobrar, você recebeu meu e-mail, você recebeu minha mensagem, você pode responder, por favor? E outra coisa, o pessoal acha que síndico, né, ou administradora é funcionário. Então pode impor o dedo, acha que manda, porque o síndico está recebendo... Você é meu empregado, você é meu empregado. A frase é essa, você é obrigado porque eu estou te pago pagando. O seu salário. Eu estou te pagando o seu salário. A nova, doutor. Você entrou no cargo porque você quis. Você entendeu? Então eu posso falar o que eu quiser. Tem isso também. Então as pessoas precisam saber respeitar, o que eu falo, e falta muito isso, respeito. E é justamente pelo respeito que a falta dele é que está acontecendo muitas coisas aí, gente se defendendo, ou é aquilo que eu sempre falo, tudo depende, é o momento. Se você está vindo já, a famosa lei de Murphy, se você já está vindo estressado de outras coisas, e você está numa ponta, e naquele dia, aquele morador que gosta de te humilhar, falar, a pessoa faz besteira. Olha os relatos que tem em rede social aí. Aconteceu no Rio de Janeiro, passou na TV, do caso lá do cara que matou o subsíndico. Ele já tinha atirado no síndico, não contente porque ele tinha sido notificado e... Por conta do, acho que um vazamento de cano de água. Foi isso mesmo. Foi, né? Teve até o comentário no Cidade Alerta disso. E o cara matou o subsíndico. Então. Você entendeu? Isso é absurdo. Então é aquilo, né? E outra também, de novo, é a história das impunidades. Então ele fala, vou ter uma audiência de custódia. E vai. Nesse caso ele vai preso, mas ele sabe que ele não vai cumprir a pena toda. Esse que é o problema, né? Porque aí você fala, um cara desse condenado pelo tribunal do júri, de 12 a 30 anos, vai pegar uns 15 anos. Um sexto da pena, ele sai.
Um dia eu fui fazer uma audiência, um júri no interior, um caso de feminicídio, a pessoa foi condenada a 14 anos. Primário, bons antecedentes, sabe que não vai cumprir, né, 3, 4 anos no máximo. Aí no dia seguinte fui participar de uma audiência aqui no Cível, no Fórum João Mendes, né, eu, conversando com o juiz, expliquei para ele, doutor, aqui no Brasil crime compensa. A gente acha que, enquanto não houver, que eu falo, e repito aqui, essa alteração, que se ele tiver que cumprir 15 anos em regime fechado, ele vai pensar 2 vezes. Sim. É triste essa realidade. É isso. E essa impunidade de que tudo eu posso contamina essa juventude. A base. Contamina tudo. E ele vai lá, olha lá. Eu falo, eu não sou nem os lados que nós estamos vivendo. Mas eu fiz direito, mas nunca quis advogar. Mas há casos que está se devolvendo dinheiro daquelas condenações do mensalão. O que me chama a atenção, eu falo assim, qual é o cerne da questão? Ele, de fato, roubou o erário. Ele roubou. E o pior, ele confessou. Como assim eu vou devolver? Peraí, ele confessou. E eu estou devolvendo com juros e correção monetária. Então, é esse tipo de impunidade. Volto a falar, não estou dizendo A ou B, eu estou olhando o aspecto legal da coisa. Ah, mas tem os... Não. O cerne. Houve o dolo, ele confessou e apontou onde estava o dinheiro que ele roubou. Por que eu estou devolvendo? E o engraçado é que nos outros países onde isso enraizou, teve, acho que foi ontem ou antes de ontem, teve a Inglaterra, falou não, porque foram lá buscar o que estava preso, falou, não, peraí, você cometeu o crime. Não quero saber se no seu país, mas você cometeu. Você veio até a nós e falou, eu subornei o seu funcionário público. Dei o dinheiro. Sim. Então, assim, o que está se perdendo, e isso está gerando a impunidade, a audiência de custódia está inflamando, ninguém está nem aí mais. E aí tem os puxadinhos, né? Qual que é o mínimo? O mínimo é 16? Opa, então vamos aliciar o de 13. É isso. E aí, por isso que eu até falei... E reduzir, né? Não só reduzir, mas falar, tipificar. Cometeu o ato. Sim. Não quero saber a idade. Você fez. Sim. Porque o que eu olho... isso em condomínio é o cerne da coisa. Sim. E é isso que eu acho que melhoraria um pouquinho, doutor, se nós tivesse essa visão, até no próprio condomínio. Não, eu acho que sim, porque isso que você falou espelha, né? Vamos dizer, na sociedade, e espelha no condomínio, que é uma pequena sociedade, uma parcela dessa sociedade. É um micro... É um microsistema, né? E aí acaba gerando essa sensação de impunidade. Então, lá fora não aconteceu nada, né? Foi, devolveu ainda, tal, então aqui eu posso tudo, eu faço tudo, porque não vai ter punição. Então, não sigo a cartilha aqui do condomínio. Então, é isso que a gente... E eu cobro, né? Essa questão, né, que vocês cobram também, né? Essa questão de observar, né, ter regras mais rígidas para que sejam observadas pela população. Aí você vê uma coisa, hoje que eu também condeno isso, e isso eu acho um absurdo, né? Oruama lá no Rio de Janeiro, Buzema aqui em São Paulo, né? Influenciadores do quê? Sim. Ostentação, né? Então cria-se uma falsa ilusão para aquelas pessoas que seguem, né? A vida é fácil, os iludidos, né? A vida é fácil, o cara não trabalhou, não estudou, mas posta lá com 4, 5 Ferraris, isso, aquilo, Lamborghini, ouro, carro, dólar. O cara estudou. O cara tem condições para isso? E aí, qual é o exemplo? Então, e aí segue, né? É aquela coisa, é o imediatismo, né? Né? Mas falando nisso, doutor, mas você vê que mudou muita coisa. Você vê que a molecada, ela vê o errado como certo hoje. Então, é isso, é inversão de valores. Inversão de valores. Você vê, se a gente fizer um conteúdo aqui para falar de matemática, ninguém assiste. Não.
Se eu fizer um conteúdo para falar de história, de que for, ninguém assiste. Agora, se eu fizer um conteúdo que vai ter carro, mulher pelada, que vai ter outras situações que é agradável aos olhos... O famoso esquema. E isso vai transportando para os condomínios. Uma coisa que é muito comum, e nós brigamos e é quase impossível, é o morador acha no direito, eu pago o seu salário, e o colaborador que está ali humilha, ofende. Sim. Né, Luciano? E o problema é que quando eu sou muito enérgico. Teve uma situação que realmente eu perdi, vamos dizer assim, a estribeira, porque um morador, isso eu falei em assembleia, chegou para um funcionário de cor, negrinho, pega o lixo aí que é sua função. Aí a pessoa disse que eu fui grosso, disse que ia fazer boletim de ocorrência. Eu fui enérgico, eu não admito isso. Tá certo, é o respeito, né? É respeito, é a tal da educação. Aí pega implicância com o funcionário, né, Luciano? Ah lá, não limpa direito. Fala aí, Luciano. Então. Não limpa direito. Mas como é que você quer que ele limpa? Põe aí. Ah, não. Então, assim, é muito complicado, né, Luciano? Agora eu vou te falar, antes está acabando o programa. Olha, agora você vê. Colocamos aí, ó, do doutor Polar Imobiliárias Administrador. Doutor, uma pergunta, nada a ver com o condomínio, mas com a sua atuação. Queria saber como que você se sente lá no Cidade Alerta, do lado do Gotino, um cara que eu cresci assistindo ele e tenho o prazer de estar do lado dele também, mas não ali trabalhando, mas você tá. E saber como que você tá, como que é para você o dia a dia, de estar falando de segurança, falando dessa situação que acontece no país hoje. Eu sinto assim um privilégio de poder participar do Cidade Alerta, ainda mais hoje com o Gotino à frente do programa, apresentador oficial. É uma pessoa com um coração bondoso. Sim. É uma pessoa que tem sentimentos, é sensível aos casos. Então a gente vê que não é aquela coisa falsa. Então eles toca com as notícias, com as informações que a gente noticia do dia a dia, principalmente alguns casos muito graves. Então isso é um cara assim ímpar, né? Não tem o que reclamar, o que falar dele. E tem essa oportunidade de transmitir para as pessoas, né, o conhecimento jurídico de uma forma simples. E é uma honra assim de poder participar pelo seguinte, recentemente, uns meses atrás, nós noticiamos um caso de Roraima. Um homicídio, um feminicídio que houve, né? O cara lá com motocross, tal, e eu comentei o caso e dei o que o delegado deveria apontar. Não, porque é questões que a gente está vendo da investigação, falhas da investigação, e eu estou para apontar, né? Não estou para julgar ninguém, porque ninguém é perfeito. Sim. Então é acrescentar. E aí depois, vocês acreditam que depois de um mês, quase 2 meses, recebi na minha rede social de um familiar da vítima, me agradecendo o comentário que eu fiz, que a autoridade policial assistiu e levou adiante e acabou prendendo o sujeito, né? Olha, isso que é tinha legal. Cometido o crime. Então, assim, eu me sinto honrado, porque é aquela coisa, você está lá, eu estou por justiça. Independente de A ou B, se é inocente ou não é, mas por justiça. E eu acho que o caminho da justiça tem que ser esse, a gente tem que apontar e falar o que é o correto. Eu não estou para defender bandido ou não. O que a gente quer é justiça. Então eu acho que isso daí é importante, essa é a importância. Então eu fiquei assim muito honrado com isso daí, fora outros casos que a gente vê. Isso é de norte é satisfação. Eu ia falar isso para você, doutor. Eu vejo que o Cidade Alerta hoje, ele... Na verdade, a gente fala que a televisão passa mortes, constantemente crimes, esses negócios, mas tem ajudado a atuar, né? Tem ajudado na atuação da polícia, do Estado, para poder resolver esses problemas e seguir o barco, né? Quando assim, um caso cai na mídia, a gente sabe que a polícia é cobrada, né? Porque tem que dar uma satisfação não só para a família, mas como para a sociedade, porque ela está sendo cobrada lá. E isso eu acho que é importante, porque faz parte, porque senão fica mais um caso esquecido, né? É triste. A gente sabe que o sistema, a polícia está sucateada, né? É triste. Salários, falta de funcionários, mas a gente cobra de uma forma assim que a justiça seja feita para aquela família que nos procurou, que procurou a imprensa.
Um caso que eu fico abismado assim até hoje, né, não foi dada uma solução por uma série de fatores, não por falta de trabalho da polícia. O caso lá do empresário que foi pro autódromo se divertir. Aquele ali foi um caso que repercutiu bastante. Está repercutindo já há meses, né? A polícia tem um núcleo lá, agora parece que apreenderam alguns aparelhos celulares, computadores de um grupo lá que estavam trabalhando para poder tentar dar uma resposta para a família, colocar quem fez aquilo, que foi um crime horrendo. Então, por isso que eu falo, a gente cobra, mas cobra com seriedade para poder. E que eu falo, é uma satisfação você poder ajudar e ver o seu resultado. Também quantas pessoas me pedem ajuda, né, de norte a sul do país, leste a oeste, e a gente não consegue, não consigo atender porque é humanamente impossível, né? São, o que eu falo, centenas de casos. Mas uma simples orientação que se dá, né, que eu falo, procura lá a Defensoria Pública, procura o Ministério Público da sua região, vai conversar e a pessoa depois agradece, não tem preço. Mas, doutor, isso que vocês fazem ajuda bastante porque as pessoas elas procuram a TV porque elas veem que a TV mostra o fato real, né? Não maqueia. Sim, então, não esconde, exato. Eu vou falar para você de ver a admiração que a gente tem pelo Gotino, de uma situação que a gente vê que ele é pro lado da pessoa que está certa, então pro lado da população. Você vê um caso que quando ele era jornalista de rua, ele foi fazer uma matéria que era uma pessoa que estava passando mal numa cadeira e foi levá-lo, acho que no hospital, foi pro lado ali da Diadema, aqueles lados ali, e o segurança interviu, ele brigou o cara, ele foi para cima defender aquela pessoa, né? E depois ele foi, na próxima ele foi atrás disso. E é legal isso que vocês fazem, é legal porque a gente, eu e o Anderson mesmo comenta que a televisão está resolvendo mais casos do que o próprio Estado, né? Depender do Estado, não é nem por conta de não querer fazer. Eu falo que as pessoas falam que o Brasil tem o SUS e o SUS funciona. Eu falo, não. Quem funciona são as pessoas que trabalham no SUS. Tem lugar que o SUS funciona porque as pessoas têm vontade de trabalhar das pessoas. Né? Então é o caso de vocês. E aproveitando disso, do questão do SUS, nós noticiamos, acho que a semana passada, retrasada, um caso de envenenamento numa escola em Minas Gerais. Eu vi isso aí. Eu não lembro agora a cidade qual que é, porque são tantos nomes, né? Sim. Então eu não quero dar o nome errado, né? E aí o pessoal do hospital lá atendeu assim todo mundo, tinha pacientes lá que tiveram essa consciência de, vamos dizer, esperar que fossem atendidas aquelas vítimas, as crianças que teriam sido envenenadas na escola, né, comida, passaram mal, né, tal, e, vamos dizer, tiveram essa consciência que você falou, o pessoal veste a camisa, não é o sistema, são as pessoas que estão lá dentro, que têm essa consciência de ajudar o próximo. E é a mesma coisa no caso da Polícia Militar, da Polícia Civil, são pessoas que estão ali engajadas e que gostam do que fazem. Sim, exato. Então, eu falo pro Anderson, que a gente sempre fala de primeiro mundo aqui, e primeiro mundo vai ter roubo, vai ter assalto, vai ter morte, porque são pessoas que literalmente tem algum problema, tem alguma falha. Então, isso é do homem. Ela vai causar. Só que a gente fala que tem uma falha aqui, que o sistema ele é totalmente diferente. Se você, eu tive a minha casa roubada, liguei para a Polícia Militar, bloqueei todos os meus cartões, consegui rastrear até onde o cara estava. A Polícia Militar vai lá na sua casa, ela fica mais assustada do que você. Sim. Ela fala, cara, o cara levou tudo na sua casa. Falou, cara, o cara tá em tal lugar, consegue mandar um rádio pro cara e pegar o cara lá? Fala, não consigo fazer isso. Então, essa é a falha do sistema, né? Essa é uma falha de o cara não é fazer um boletim de ocorrência só, é fazer uma investigação ali no ato, vamos seguir os passos, né? Porque muitas das coisas são resolvidas. A gente sabe que isso acontece para quem tem muito dinheiro e para quem não tem que esperar o Estado resolver. Exato. Com tempo, né? É esse caso que você citou aqui, que é o caso do cara lá, do empresário. Sim. Lá coisa. Então, é isso, doutor. Eu agradeço a sua presença aqui. Quero mais vezes pra gente poder falar da Espacial. Quero visitar lá a empresa, conhecer. Será um prazer recebê-los lá. É um prazer estar aqui com você. Já te conheço, a gente passou a se conhecer aqui agora. Fico feliz de trabalhar perto de pessoas muito legais. E tá fazendo isso porque não é a minha área, não tenho nada a ver com essa área de atuação de reportagem, e você acaba gostando disso, né? Porque não é só para levar para as pessoas que assistiu em questão a informação. Eu também tenho isso e acabo ganhando mais informação, aprendendo mais, cada dia mais, com pessoas que sentam aí. Sim. Não, é agregar, né? Agregar.
Então, queria agradecer novamente sua presença. Muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa pro pessoal... mandar um recado aí, ó. Mandar um recado. Olha lá na lente lá. Eu que agradeço aqui ao Luciano, o convite do Luciano, do Anderson também, de poder participar do Em Questão aqui. Esse bate-papo aqui sobre a minha trajetória, os casos, a minha administradora que eu tenho também. Eu não divulgo, não faço essa divulgação, mas tive essa oportunidade aqui. Também que eu acho que é importante esse papel aqui nosso, né? Sim. Não só como advogado lá, o advogado do Cidade Alerta, mas como administrador também, né? Que a gente sabe o que é o dia a dia, não é fácil o dia a dia da sindicância, do pessoal de conselho, dos condomínios em gerais, né? Então estou aqui, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, a principal é o Instagram, Dr. Roberto Guastelli, né? Tem os meus contatos, tem o site da imobiliária, né? Imobiliária Polar, imobiliaria.polar.com.br, então podem seguir. Então agradeço aí o convite e poder participar desse bate-papo aqui. Legal, doutor. Muito obrigado de novo. Queria agradecer a audiência do Em Questão. Obrigado você que tem nos assistido, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho para novos conteúdos. E você que vai nos assistir, se inscreva no canal, curta, compartilhe e assista a gente aqui. Vou pedir pro doutor falar pro pessoal assistir a gente também, doutor. Assista nós aqui, né? Se inscreve no canal do Em Questão aqui, né? Dê o joinha também, o like, né? Então, por favor, compartilhem o máximo possível. E muito obrigado. Queria agradecer aos nossos apoiadores, Mundo da Troca, LTS Síndico, representado pelo Anderson Amaral, Fast For You, o mercadinho, o melhor mercadinho autônomo. O mercado, até o sócio é o Edu Guedes, tá? Patrocina o Em Questão. A G5M, Enzino Bomba, SEAP Segurança e Serviços, Premier Piscina, LDTEC Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Migrato Soluções, Especial Imóveis, corrigindo novamente. Vai lá da Esperança Animal, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Schneider. Falar que a gente teve participação do Conexão, fomos lá apoiador do Conexão Day, foi sensacional. Eu espero que eles mandem para nós os vídeos para a gente poder colocar aí. Falar aqui e dizer que o José Elano está já fazendo uma nova ação para levar as crianças no McDonald's. Isso é legal. E finalizar aqui com a dupla Eise Muriz e até o próximo programa do Em Questão Cash. Pessoal, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. E vou viver nessa agonia